Vou tirar mais uma dúvida aqui, pessoal, que eu recebi, ó. Quem tem trombofilia pode tratar as varizes normalmente? Então, pessoal, a gente tem algumas opções para quem tem trombofilia, para quem tem diabetes, alguns cuidados. Então, vamos lá, que é muito comum também, eu acabei lembrando do diabetes, porque eu recebo também com frequência essa dúvida. Se quem tem diabetes pode tratar varize, e quem tem trombofilia também. Então, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que relembrar, o que é a trombofilia? A trombofilia é uma doença que a pessoa traz consigo no seu código genético. Ela é uma herança que a gente recebe de pai e de mãe, tá bom? Ou de um ou de outro, ou dos dois, aonde já vem no nosso código genético, né, algumas alterações que vão refletir lá na coagulação da pessoa. A coagulação, ela envolve vários fatores, mais de 10 fatores. Fator 1, fator 5, fator 10, vários fatores. Esses fatores, eles é como se fosse uma orquestra. Um fator vai ativando o outro, que vai ativando o outro, que vai ativando o outro, que no final forma um coágulo sanguíneo que faz estancar, faz parar o sangramento. Então, quando eu tenho uma pessoa, né, que tem a trombofilia, geralmente ela tem deficiência em algum desses fatores, seja na fabricação pelo próprio organismo, né, seja às vezes que ela faz alguma proteína dessa de forma inadequada que não funciona bem. Então, a trombofilia, a pessoa pode, né, ter distúrbios na coagulação do sangue, tanto para cima, né, ela forma trombos demais, quanto para baixo, ela forma pouco trombo e tem tendência ao sangramento. Então a trombofilia é um distúrbio, é uma alteração na coagulação do sangue, porque o nosso corpo ele tem dificuldade de produzir algumas proteínas da cascata de coagulação, tá bom? Então essas pessoas, elas podem tanto ser portadora, né, às vezes não manifesta a doença, ou às vezes a pessoa pode manifestar a doença. Ela tem sangramento mais volumoso do que o normal, ou ela tem tendência a formar trombos pelo corpo, trombose de repetição. Pessoas que têm aborto de repetição também, já perdeu 2 ou 3, né, 2 ou 3 gestações. Pode também ser uma pessoa que tem trombofilia ou algum distúrbio autoimune, né, como síndrome de anticorpo antifosfolipídico, que pode causar alterações na coagulação. E aí, pessoal, quem tem varizes pode sim tratar. Claro que com todo o preparo antes, né, fazer um check-up com vascular antes para ver qual a melhor técnica. Porque a gente não tem só uma técnica para tratar varizes. A gente tem desde a aplicação, as aplicações de glicose, que são as mais comuns. No caso do diabético, tem outros produtos para fazer a aplicação, como o etamolim, como o polidocanol líquido, ou na forma de espuma para fazer a aplicação no diabético, para evitar o uso da glicose. Então, pessoal, quem tem essas doenças, até mesmo quem tem alguma doença reumática, quem toma corticoide de forma crônica, por exemplo, para asma, para outra doença como lúpus. Então, todas essas pessoas têm como sim a gente tratar a varize, porque a gente tem vários tratamentos. Tem as aplicações, várias substâncias esclerosantes, tem a microcirurgia, tem o laser, né, o laser na pele, que é o laser transdérmico, o laser dentro da veia, que é o endolaser, tem a radiofrequência, tá? Tem também como opção a espuma, que é um tipo especial de escleroterapia, usando polidocanol misturado com ar. Então, pessoal, essas técnicas minimamente invasivas, como o laser e a aplicação, na maioria das vezes, elas são mais adequadas para o paciente que tem, né, algum tipo de doença que aumenta o risco de sangramento, que talvez aumenta um pouco o risco cirúrgico. Então, qualquer tipo de pessoa, né, a gente tem hoje em dia tecnologia para tratar as varizes, seja pessoa mais jovem, até aquela pessoa mais idosa, que acha que, tô com 90, 95 anos, mas sofro das minhas varizes, já passei da idade. Isso não é verdade. Existem técnicas minimamente invasivas que o paciente sai andando do consultório, entendeu? Sem precisar internar, sem precisar tomar anestesia, sem precisar ir para o hospital. Somente no consultório a gente tem tecnologia hoje em dia para tratar qualquer tipo de varize. Só que antes é necessário muitas vezes passar por um exame físico meticuloso, é necessário, em alguns casos, fazer alguns exames de sangue para a gente certificar, igual pacientes trombofílicos, que está tudo bem. Então a mensagem que fica aqui, pessoal, é que para todo paciente, sem distinção, a gente tem mecanismos para poder tratar,
né, seja qual tipo de varizes essa pessoa apresentar. Só que antes, para a gente fazer um plano terapêutico, é necessário uma consulta, às vezes um exame de sangue, às vezes um exame de imagem, grande parte das vezes um Doppler para ver aquelas veias mais internas que a gente não consegue enxergar, né? Mesmo as veias safenas, quanto as veias do sistema profundo, se elas estão boas e a pessoa nunca teve nenhum problema como trombose na vida que pode ter prejudicado essas veias, né, que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado nessas situações. Então, para qualquer pessoa, qualquer uma mesmo, sem distinção, tem alguma técnica que atenda a ela. E o melhor de tudo é o quê? É fazer um tratamento personalizado, individualizado e preferencialmente combinando mais de uma técnica. Se eu combino, por exemplo, a aplicação junto com o laser, né, já são dois mecanismos, né, duas coisas para poder secar, esclerosar aquele vaso. Se eu misturo, por exemplo, a glicose com o laser com alguma coisa gelada, seja um jato gelado ou seja a glicose colocada no refrigerador, eu já estou tendo três mecanismos. O frio, né, que faz vasoconstrição nos vasos, faz os vasos retraírem, diminuírem, a glicose e o laser. Então as técnicas combinadas são ainda mais efetivas. Vocês estão entendendo? Então o tratamento tem que ser desenhado para atender a necessidade daquela pessoa, para atender com os cuidados necessários quando a pessoa tem alguma comorbidade, alguma outra consideração de saúde, como a gente falou da trombofilia, do diabetes ou de outras doenças como lúpus, como outras doenças reumáticas, para a gente poder entender qual a melhor técnica e atender as aspirações daquela pessoa. Tem pessoas que elas têm, às vezes, um apelo estético, né? Não quer que dê nada errado no tratamento, bem maior que outras. Às vezes tem outras pessoas que já chegaram no estágio avançado da doença venosa. Por exemplo, uma úlcera venosa já está com a ferida aberta ali e talvez ela não tenha tanto apelo estético. Ou a pessoa pode ter úlcera e também ter o apelo estético, quer ficar com a perna bonita, fechar aquela úlcera, ficar bem. Nada de errado com isso, mas a gente tem que entender as aspirações dessa pessoa, desenhar um plano de tratamento adequado e individual. Se a sua vizinha, por exemplo, foi lá na primeira consulta, o médico olhou, fez a aplicação, nada de errado com isso. Agora, dependendo do caso, pode ser necessário estudar um pouco melhor essa circulação, estudar um pouco melhor as aspirações dessa pessoa, se ela já teve cirurgia prévia, já tirou a safena, né? Se as varizes é só em uma perna, é nas duas pernas, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O tamanho, o calibre dos vasos, a proximidade com alguma estrutura, né? Por exemplo, tem pessoas que têm varizes na região da pelve, da vulva, né? Da região genital da pessoa, né? Até as mesmas hemorroidas, as hemorroidas nada mais são do que varizes. Aqui eu já estou começando a devagar e chegar, por exemplo, nas varizes de origem lá na pelve, a congestão pélvica que algumas pessoas podem ter, e são causas também de varizes. Tudo isso são detalhes, né, que se a gente fizer um plano de tratamento bem executado, lá na frente a gente vai chegar em um resultado muito melhor do que fazer na correria, chegar na primeira consulta, bater o olho na perna da paciente e fez a aplicação. Também tem os pacientes que dá para fazer isso. Não estou condenando, por exemplo, se você já foi no médico e ele fez isso, não estou dizendo que isso está errado, que ele não podia ter feito isso, não. Eu só estou dizendo que, por exemplo, já que a pergunta foi se a pessoa tem trombofilia ou tem outro problema de saúde, talvez um plano mais elaborado seja mais adequado, principalmente com técnicas minimamente invasivas, como laser, né, como as aplicações, talvez evitar uma cirurgia no hospital, mas principalmente a gente já consegue operar o paciente, fazer microcirurgia no consultório, mas esse plano de tratamento elaborado com mais cuidado vai minimizar a chance, né, de ter algum problema, diminuir os riscos, por exemplo, de quem tem trombofilia, de quem tem diabetes, ter alguma complicação e chegar no melhor resultado possível. Beleza?